Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 51, módulo 2. O assunto microfone magnético dinâmico. Vamos lá? Um microfone magnético, também chamado de dinâmico, nada mais é do que um alto-falante ao contrário, ou seja, um transdutor ou então um transformador de energia, capaz de pegar energia mecânica e entregar energia elétrica. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção na figura. Nela mostramos um corte da estrutura de um microfone dinâmico, isto é, eletromagnético. A semelhança mecânica do microfone com o alto-falante está em uma membrana, conhecida como diafragma, leve e flexível, geralmente de plástico ou filme de alumínio finíssimo. E esta membrana, ela está presa a uma pequena bobina que pode movimentar-se em torno de um núcleo formado por um ímã permanente. Observe que quando falamos em frente de um microfone, o ar à frente da nossa boca se movimenta em rápidas compressões e decompressões, gerando assim movimento na membrana, que por sua vez movimentando a pequena bobina no seu interior. Com a movimentação dessa bobina, as linhas de força do campo magnético gerado pelo ímã permanente, elas são cortadas. Ao cortar essas linhas de força, uma corrente elétrica proporcional em intensidade e velocidade é gerada na bobina. Essa minúscula corrente pulsada, desenvolvida na bobina, pode então ser recolhida, amplificada por um circuito eletrônico específico e, finalmente, transformada de novo em som, via alto-falante acoplado à saída do circuito. É interessante notar que essa versibilidade do fenômeno eletromagnético permite, em certas aplicações práticas, que se use um alto-falante como microfone ou vice-versa. Preste atenção, aluno. É interessante vocês notar que essa reversibilidade dos fenômenos eletromagnéticos permite, em certas aplicações práticas, que se use um alto-falante como microfone ou vice-versa. Observe com atenção esta outra figura. Preste atenção na figura. Na figura, temos o símbolo usado para representar o microfone dinâmico nos esquemas de circuito. Chama a atenção dos nossos alunos pela existência de outras normas para tal simbologia de vários tipos de microfone. Porém, aqui neste curso, usaremos este símbolo para os microfones dinâmicos. Da mesma forma que ocorre com os alto-falantes, muitas vezes um perfeito casamento entre o microfone magnético e o circuito que amplifica os seus sinais exige a intercalação de um transformador que promove o ajuste das impedâncias. Preste atenção. Da mesma forma que ocorre com os alto-falantes, muitas vezes um perfeito casamento entre o microfone magnético e o circuito que amplifica os seus sinais exige a intercalação de um transformador que promove o ajuste das impedâncias. Esse transformador é chamado genericamente de transformador de entrada, ou então transformador do microfone. Muitos dos microfones dinâmicos comerciais já trazem esse transformador dentro do próprio corpo do microfone. Os sinais gerados e emitidos por um microfone dinâmico são geralmente muito pequenos, necessitando, portanto, de grandes amplificações para terem utilidade prática.
Para que haja a proteção desses sinais, entre o microfone e o circuito amplificador, normalmente devem ser usados cabos blindados. Cabos blindados, também chamado de cabo shields. Observe que esses cabos apresentam um fio condutor muito fino, protegido por um isolamento plástico, e um segundo condutor na forma de uma malha metálica, que recobre o isolamento do cabinho central. Todo o conjunto é então protegido por um isolamento externo. A malha é também chamada de fio terra, já que normalmente é ligado ao terra do próprio circuito de amplificação. Preste atenção, aluno. Observe que esse cabo, ele apresenta um fio condutor muito fino, protegido por um isolamento plástico, e um segundo condutor na forma de uma malha metálica, que recobre o isolamento do cabinho central. E todo o conjunto é então protegido por um isolamento externo. A malha é também chamado de fio terra, já que normalmente é ligado ao terra do circuito de amplificação. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!